A paz do Senhor para a igreja. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nessa manhã. E eu, pelo Espírito Santo de Deus, quero declarar para você que Deus vai responder nessa manhã os seus questionamentos, as perguntas que você tem feito a Deus, do tipo: por que as coisas estão dando errado? Por que eu não estou vencendo? Por que a minha vida está parada? Por que as coisas se destruíram na minha vida? Por que eu tive perdas na minha vida? Por que minhas finanças diminuíram? Por que eu não tive vitória? São tantas perguntas que você tem feito a Deus em oração. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus vai te responder. Você entrou aí hoje para Deus falar com você cara a cara nessa manhã. Pastor, como é que Deus vai falar comigo? Meu irmão, nós sabemos que no meio do Evangelho existem muitas pessoas que gostam de profetizar. E eu acredito em profecia quando a vida do profeta, ela glorifica a Deus, quando o profeta verdadeiramente é conhecedor da palavra. Mas a verdadeira profecia é a própria palavra de Deus. Então, onde é que você vai ver ou ouvir Deus falar com você? Pela palavra que vai ser pregada agora nessa manhã. Então, sem demora, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes está no Velho Testamento. Se você não sabe onde está Juízes, vá procurando ali Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Aí depois vem Josué, depois de Josué, Juízes. Entendeu? Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. E depois que eu ler alguns versículos no capítulo 4, nós vamos estudar o capítulo 6. A mensagem de Deus, ela vai se centralizar no capítulo 6, que nós vamos pregar sobre a vida de um grande líder de Israel chamado Gideão. Mas antes, eu preciso preparar a mensagem para entrar em Gideão, e eu preciso falar no capítulo 4 sobre uma outra grande líder chamada Débora. Amém? Então, se você abriu a Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 4, esteja atento ao que Deus vai falar. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e eu vou fazer uma pequena oração. Amém? Bendito és tu, Senhor, Rei de todo o universo. Bendito é a tua palavra, bendito é o teu nome, e o teu reino jamais terá fim. Tu que reinas nas alturas, tu que contempla toda a terra, todo o universo, tu que fala com os homens e com toda a tua criação. Nessa manhã, fala conosco, não aquilo que a gente quer que o Senhor fale, mas fala conosco aquilo que o Senhor preparou para falar conosco nessa manhã. Porque a tua vontade, ela é boa, santa e agradável. Por isso, abrimos nossos ouvidos para te ouvir, ó grande Deus. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém? Vamos lá. Depois da morte de Eude, estou lendo agora no versículo 1 do capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim,
rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harostezete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Irmão, olha que coisa interessante Deus está me apresentando aqui. Existem muitas pessoas que dizem assim: mulher não pode ser pastora. Como que mulher pode ser pastora? A igreja tem que ter um pastor homem. Meu irmão, quando o Espírito Santo usa, ele não usa por sexo. O Espírito usa o ser humano. Então o Espírito usa o homem e usa a mulher. Então, se ele usa o homem e usa a mulher, até porque o Espírito Santo, ele não tem acepção de pessoa, então isso implica dizer que uma mulher pode liderar. E a Bíblia deixa claro que Débora, ela era uma líder em Israel. E ela era uma profetisa, uma mulher de Deus que liderava Israel num período tão difícil. O que eu aprendo com isso? Muitos dizem que mulher não pode ser pastora, mas o que eu digo para você, o que eu acredito pela palavra de Deus é que não pode ser pastor é quem vive em pecado. Mas se a pessoa está bem diante de Deus, se ela realmente conhece a palavra de Deus e foi preparada, ela pode liderar como Débora. Isso me abre também outro precedente para entender que você, mulher que está me ouvindo aí, você era para ser a líder da sua casa. Você precisa liderar a sua casa. Muitas desgraças têm acontecido na sua casa porque você não está liderando a sua casa dentro da visão do Senhor. Mas ainda não é isso que eu quero pregar pelo Espírito. Eu estou só abrindo sua visão. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procurava para que ela decidisse suas questões. Olha que coisa interessante. Ela era uma pastora, uma mulher de Deus. Ela dava orientações pelo Espírito na situação daquele povo. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabi, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você não for comigo, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Agora vamos ler o versículo 23. Naquele dia, Deus subjugou Jabi, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabi, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O que eu aprendo aqui rapidinho, para entrar no capítulo 6? Que Deus escolheu uma mulher para liderar. Ela era profetisa, ela orientava o povo de Israel, e Deus deu uma visão a ela, dizendo que Deus estava mandando chamar Baraque para ele reunir 10.000 homens para partir para a guerra, para a batalha. E Baraque disse assim: Débora, eu só vou se você for. Por que Baraque falou assim? Porque Baraque sabia que Débora era uma mulher de Deus. O que eu aprendo? É muito importante você andar com quem é de Deus. É muito importante você confiar a tua vida a uma pessoa que tem fruto, como Débora, uma pessoa que tem Deus na vida, uma pessoa que tem resultado, porque Débora dava conselho e dava certo. Todos os conselhos de Débora davam certo. Então muitas das vezes você está perdendo porque você está dando ouvido a pessoas que não têm resultado.
Então aqui Deus realmente entregou os inimigos na mão de Israel, e Débora fez um cântico a Deus, louvou a Deus, agradeceu a Deus, porque Deus honrou ela, honrou a fé dela. Junto, ela e Baraque destruíram esse exército. Olha só que coisa linda, uma mulher partiu para a guerra como se fosse um homem. O que me traz uma orientação para os dias de hoje é que as guerras hoje estão mais no campo espiritual. Antigamente a guerra era no tete a tete, pessoa a pessoa. O diabo usava literalmente os reis para invadir as terras e destruir tudo. Mas a Bíblia mostra que uma mulher lutou junto com Baraque e venceu por ordem de Deus. Eu não vou falar isso para elogiar a pastora Lourdes, mas eu vou falar o que eu vou falar agora para mostrar os frutos do Espírito na vida da pastora Lourdes. Durante 7 anos em que essa igreja foi aberta aí, ela começou no meu consultório. Durante 7 anos em que eu estava realmente presente aí junto com a minha mãe, muitas vitórias eu vi Deus dar a muitas mulheres que ouviram os conselhos da pastora Lourdes. Muitos milagres aconteceram por causa da minha vida, eu e ela junto. Então, o que eu tenho para dizer para você? Que quando eu olho para a pastora Lourdes, eu me reporto para Débora. Eu vejo a pastora Lourdes como Débora, como uma mulher cheia do Espírito Santo, que na flor da idade, no auge da sua terceira idade, produz, não para, ora, prega, jejuma, trabalha, vende, viaja. Ou seja, uma mulher super ativa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre ela. Então eu estou falando isso, não é um elogio, mas é algo visível. Não tem como a gente negar aquilo que é fato. E eu estou dizendo que é um fato, porque eu vivi 7 anos com a minha mãe aí, e não só durante 7 anos, no período em que eu nasci, toda a minha trajetória no reino de Deus foi minha mãe que me ensinou. Deus sempre usou essa mulher. Mas eu também vi e tenho visto pessoas aí em Sapé que se destruíram porque abandonaram os ensinamentos que são dados nessa igreja, que tiveram perdas terríveis porque não deram ouvido aos conselhos que essa mulher que Deus usa aí nessa igreja tem dado para a igreja. Então vamos voltar para a mensagem para você entender. No final do capítulo 5, Débora, quando acaba de louvar a Deus, agradecendo a Deus por Deus ter dado tamanha vitória, no capítulo 31 diz assim, ou melhor, no versículo 31 diz assim: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Agora nós vamos para o capítulo 6. O que é que eu aprendo? Deus deu vitória ao povo. Deus tirou os inimigos do meio do povo de Israel. Libertou o povo de Israel por intermédio de uma profetisa chamada Débora e Baraque. E Deus deu paz durante 40 anos. Por que, pastor, só durou 40 anos? Porque essa paz não durou 60, 70, 80, 100, 200, 500, 1000 anos, 2000 anos? Você vai saber agora. Vamos ler agora no capítulo 6 e versículo 1. Porque Deus, Ele não só tinha capacidade de dar paz a Israel durante 40 anos. Quando a gente lê aqui, e a terra teve paz durante 40 anos, parece até que o estoque de paz de Deus só durou até 40 anos. Não, meu irmão, você está enganado. O estoque de paz de Deus é de eternidade em eternidade com aqueles que o amam. E isso é tão real que quando Ele arrebatar a igreja, nós vamos reinar com Ele para sempre, por séculos e séculos e séculos sem fim. Então a paz dele não tem fim.
Mas pastor, por que só durou 40 anos? Porque é o próprio ser humano que determina o tempo da paz que Deus dá a ele. Nossa, pastor, não é Deus não? Não é Deus que determina a paz, o tempo de sucesso, o tempo de vitória, o tempo de glória. Nossa, pastor, não é Deus não? Ah, pois eu aprendi a vida inteira que era Deus quem determinava. Não, meu irmão. Quem determina são as tuas atitudes. As tuas atitudes é quem vai determinar o tempo que você vai ter de vitória nessa terra. As tuas atitudes é quem vai determinar o tempo que você vai ser vitorioso, que você vai ter paz, que a tua família vai ser bem sucedida. Nossa, pastor, sou eu? Me prova. Vou te provar. No capítulo 5, versículo 31, já no final, a Bíblia diz que a terra teve paz durante 40 anos. E eu vou te dizer por que só durou 40 anos. No primeiro versículo do capítulo 6 diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Agora começou a mensagem propriamente dita. Por que é que a paz só durou 40 anos? Porque o povo pecou, meu irmão. Não existe paz no meio de pecado. Não existe vitória no meio de erros. Não existe conquistas quando você fere o coração de Deus, quando você faz o que é errado. Não existe como o seu sucesso permanecer, as coisas que você conquista permanecer, quando você erra diante de Deus. É por isso que Pedro, uma certa vez, depois de ter levado uma surra dos que prenderam ele logo quando Jesus subiu, prenderam Pedro e João e obrigaram eles a não pregar em nome de Jesus, e eles disseram para os fariseus, os saduceus, disseram assim: olha para nós, você acha que a gente deve agradar a vocês? Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então, por que você está perdendo? Deus já está começando a falar aqui, porque de novo você voltou a errar. Você ia até bem, né? Porque a Bíblia diz que Deus deu 40 anos de paz. Nesses 40 anos você vai ver que Israel enricou, ficou rico, tinha plantações, tinha terras, plantava, tinha gado, tinha ovelhas, tinha tudo. Israel estava vivendo, um paraíso, né? Mas por quê? Porque durante 40 anos eles mantiveram a fidelidade a Deus. Depois de 40 anos, o povo de novo fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos medianitas. O que é que eu aprendo? O seu sucesso, as suas conquistas, a sua paz, seu casamento, a sua finança, o pão dentro da sua casa, a condição para você pagar as suas contas, só vai durar, meu irmão, enquanto você for fiel a Deus. Quando você deixa de ser fiel, aí você está provocando a ira em Deus. E aí, meu irmão, Deus vai te entregar na mão dos inimigos. Não tem boquinha, não tem mais, não tem mel na sua boca, não. É o seguinte, tu está agradando a Deus? Então tua paz vai durar. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O que significa prosperidade, pastor? Bênção duradoura, paz duradoura, sucesso duradouro. Mas aqui a gente vê que o povo de Israel ia bem, estava rico, prosperando, dando tudo certo, porque se arrependeram, começaram a buscar Deus.
Mas de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles entregou na mão dos medianitas. Pastor, o que foi que aconteceu quando Deus... O que significa Deus os entregar na mão dos inimigos? O que significa isso, pastor? Significa Deus se afastar de você, meu irmão. Porque quando Deus se afasta de você, o diabo olha e diz, pronto, ele está desprotegido. Então você é alvo fácil do inferno. Aí vem pombagira, vem tranca-rua, vem Zé Pilintra, teu filho começa a entrar na droga, né? Tua filha começa a se prostituir. Aí vem o Exu do lodo, Exu da lama, Exu da miséria. Tuas finanças começam a dar errado. Aquilo que tu ganhava certinho, o dinheiro que tu tinha certinho, começa a faltar, dar errado. E a provisão começa a se acabar. Por quê? Porque os demônios viram que tu está desprotegido. Quando Deus entrega a gente na mão dos inimigos, é dessa forma. Ele simplesmente se afasta. Porque quando Deus está contigo, é impossível Satanás te atacar. Está lá escrito em Deuteronômio 28, de 1 a 15. Os teus inimigos te partirão para te atacar por um caminho. Mas quando eles veem que vê Deus em você, eles fogem por 7 caminhos da tua presença. No Salmo 91 está escrito, 1000 vai cair do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque quem está com você é Deus. Ninguém pode atingir Deus. Então, meu irmão, se você tem errado diante de Deus, se você está aí na igreja perguntando, mas Deus, por que deu tudo errado? Por que as coisas estão dando errado? E olha que eu quero dizer para você o seguinte, que naquela época era pior do que hoje. Hoje o que a gente está sofrendo é uma pandemia, mas ainda tem shopping, as lojas estão abertas, nenhum reino está invadindo o Brasil, pelo menos por enquanto, né? Então, mas naquela época, irmão, o negócio não era brincadeira não. Os reis de outros países juntavam milhões de soldados com carros e carruagens armados até os dentes, invadia tudo e tomava conta de tudo. Ninguém tinha paz. Muitos eram estuprados, mortos, decapitados, levavam como escravo. Era um período terrível, mas mesmo no meio daquela confusão toda, durante 40 anos, Deus proibiu que os exércitos entrassem para atacar Israel. Quer que eu aprendo? O problema não é a pandemia. O problema não é... Às vezes a gente fica culpando. Eu não estou indo para frente por causa da pandemia. Eu não fui para frente porque me roubaram. Olha, as coisas... Eu perdi minha casa porque me enganaram. Eu perdi esse dinheiro porque passaram a perna em mim. Teve um prejuízo aqui, outro ali. Não, meu irmão, isso aí só são desculpas para você não assumir que Deus não está mais com você. Porque no dia que você assumir, que você cair em si, reconhecer igual o filho pródigo, pai, pequei contra o céu perante ti, né? Eu tô vivendo essa desgraça porque eu abandonei o Senhor, os princípios da palavra de Deus, né? Então Deus vai se chegar a você. Mas enquanto você ficar colocando a culpa no marido, num familiar, em alguém que lhe lesou, em um negócio que deu errado, meu irmão, só está dando errado porque Deus se afastou de você. Deus se afastou, então o diabo olha e diz, aquela casa está desocupada, mano. Vamos entrar lá, vamos destruir o restinho que tem. Então Deus está falando com você aqui. Os medianitas dominaram Israel. Vou repetir, os medianitas dominaram Israel. Quem representa os medianitas? Os demônios, a situação ruim. Os medianitas representam o quê? Tua filha na droga, teu filho na droga, o prejuízo das tuas finanças, a falta de condição de tu manter tua vida, os teus negócios dando errado. Isso aqui é tudo os medianitas. Falta de paz, falta de prosperidade, falta de perspectiva, que muitas pessoas estão de um jeito que elas não sabem mais nem o que fazer da vida, não sabem nem para onde ir, estão tudo desesperadas, muitos estão entrando em depressão. E isso é crente, tem um monte de crente, nunca se viu em toda a história do Evangelho, tanto crente no hospital do SUS, em clínicas psiquiátricas,
porque estão tudo com depressão. Antes de ontem mesmo, uma amiga minha, uma grande líder de Curitiba, me mandou uma mensagem dizendo: eu estou com depressão, estou com ansiedade, sabe? É uma mulher de Deus. Mas por quê? Só entra em depressão, irmão, quando Deus não está. Porque aonde Deus está não tem depressão, aonde Deus está não tem desespero, aonde Deus está tem orientação, aonde Deus está tem saída, aonde Deus está tem livramento, aonde Deus está a morte não vem, aonde Deus está os inimigos vêm, mas volta correndo com medo porque não pode atingir, aonde Deus está tem prosperidade, aonde Deus está tem bonança, aonde Deus está tem muita alimentação, tem fartura, tem conta paga, tem roupa para você vestir, aonde Deus está tem sapato novo para você, mesmo em meia crise, aonde Deus está você troca de carro, enquanto os seus inimigos não têm direito nem de comprar uma bicicleta, você está comprando carro novo. Por quê? Porque Deus está com você. Aonde Deus está, meu irmão, você troca de imóvel na sua casa. Aonde Deus está, os teus negócios estão dando certo. O que tu está vendendo vai fluir, porque Deus está contigo. Aonde Deus está, não falta nada. Porque tem uns crentes, me perdoe a expressão, tem uns crentes idiota que dizem assim: irmão, eu estou no deserto. É por isso que eu estou passando essa situação difícil. Tu está no deserto? Mas peraí, que deserto tu está? No de Deus não. Porque o deserto que Deus levou o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, tinha coluna de nuvem para o sol não queimar eles, tinha coluna de fogo de noite para iluminar o caminho, eles nunca passaram fome, nunca adoeceram, as vestes nunca se envelheceram, as sandálias nunca se quebraram. No deserto ninguém nunca teve dor de cabeça, enxaqueca, ninguém nunca teve um câncer, uma lepra, ninguém nunca quebrou uma perna no deserto de Deus, que Deus levou o povo, né? Vinha codorniz, maná do céu, água da rocha. Meu irmão, o deserto de Deus, o deserto que Deus te coloca tem provisão. Agora, se o deserto que tu tá não tem nada, então é fruto da tua desobediência. Se o teu deserto não tem nada, as coisas estão dando errado para você, é porque você está em pecado diante de Deus, é porque você falhou diante de Deus, porque você desprezou o Espírito Santo, é porque você vem para a igreja quando quer, porque você fecha a mão para o Senhor. Quantas vezes você comeu o dízimo do Senhor, não foi fiel, não obedeceu a palavra do Senhor? Quantas vezes, quanto o ano passou e você não ganhou uma alma para Jesus? Porque você se preocupou mais com a sua vida pessoal, material, e se esqueceu de um princípio que Jesus ensinou em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você priorizasse Deus na sua vida e o reino de Deus na sua vida, você não estaria passando pelo que você está passando hoje. Você não estaria no deserto que você está hoje, o seu deserto, porque existe dois desertos: o deserto de Deus e o deserto da minha obediência, ou melhor, da minha desobediência. Quando eu desobedeço, o meu deserto, meu irmão, não tem nada, tem demônio destruindo minha vida. Mas quando eu obedeço a Deus, se eu tiver de entrar no deserto, não falta nada para mim, porque em Isaías 43 ele diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Chama nenhum arderá em você, porque eu te tomo pela tua mão e te chamo pelo teu nome. Olha que coisa, irmão. É muito maravilhoso. Então, por que é que os medianitas dominaram Israel? Porque fizeram o que Deus reprova. Então por que é que o mal está dominando na sua vida, na sua casa, nos seus caminhos? Você tem que olhar para dentro de você, meu irmão, e ver que você se afastou do Senhor, de princípios que Deus colocou para você seguir. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha que coisa, irmão. Eles perderam até a liberdade de morar no campo, morar no meio da relva como Israel vivia. Perderam a liberdade de ter as suas casas e foram se esconder, porque é sempre assim, irmão. Quando você está longe de Deus, você se esconde do credor. Você não tem dinheiro para pagar, então você vai ter que se esconder.
né? Você se esconde dos seus inimigos porque você não tem mais força para nada. Você perdeu tudo. Então, do mesmo jeito, estava o povo de Israel. E era o povo que Deus deu paz durante 40 anos. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles a invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Meu irmão, isso é muito sério. Olha o que é que Deus está dizendo. Abre teus olhos. Tu não está percebendo que tudo que tu está fazendo está dando errado? Será que tu não vê que a tua vida está parada? Já faz anos que a tua vida não vai para frente? Que tudo está caindo na tua vida? Por quê? Porque os medianitas, os demônios, eles estão invadindo. E olha só o que está acontecendo aqui. Israel até que tentava plantar. Israel até que tentava criar umas ovelhinhas, uma coisinha. Porque do mesmo jeito tem muito crente tentando arrumar um emprego, tentando montar um pequeno negócio, tentando montar alguma coisa para sair da situação difícil. Mas quando tenta, o diabo vem, uau, toma tudo, rapa tudo, destrói tudo, e você fica sem saber o que está acontecendo com você. Aí você até pensa, será que estão fazendo macumba para mim? Será que fizeram bruxaria? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, contra Israel não vale encantamento. Quando Deus está na tua vida, o macumbeiro pode botar teu nome na boca do sapo, na boca da cobra, na boca das lagartixas que tem por aí, na boca do boi, do bode, do jirico. Ele pode botar o teu nome aonde ele quiser, não vai pegar em você, meu irmão, porque quem está com você é Deus. Quem está com você é maior do que quem está no mundo. Agora, quando você pecou e você se afasta da presença de Deus, aí Deus se afasta de você. Quando Ele se afasta, Ele está dizendo, eu estou te entregando na mão dos medianitas, na mão dos demônios. Aí, meu irmão, basta botar teu nome na boca de um sapinho que a tua vida já se destrói. Porque você não tem proteção. Você não tem aquele poder que Jesus disse que daria. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e nada lhe fará dano algum. Porque eu lhe dei poder, porque eu lhe escolhi, porque você me honra, porque você anda na minha presença. Então está aí o meu poder. No meu nome você vai pisar serpentes e escorpião. No meu nome você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Você vai expulsar demônio, limpar leproso, curar os enfermos, fazer os mudos falar, os surdos ouvir. Você vai ressuscitar os que estão mortos, tirar da depressão os que estão deprimidos. Você vai declarar portas abertas e as portas vão se abrir. Você vai declarar a salvação da sua família e eles vão ser salvos. Você vai declarar que seu filho vai sair da droga, ele vai sair. Você vai declarar que a sua filha vai sair da prostituição e ela vai sair, porque eu lhe dei poder para isso. Você é luz do mundo, sal da terra, e você veio para dominar essa terra e subjugar o diabo, porque eu já venci o diabo e eu lhe dei poder para você continuar vencendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você erra, os medianitas vêm e levam tudo. Tudo que você inventa leva. Vai vender sapato, o povo compra, não te paga. Aquilo que dava certo na sua mão, que você era especialista em fazer, começa a dar tudo errado. Mas pastor, eu sou diplomado, especializado. Mas Deus se afastou, meu irmão. Quando Deus não está, não adianta tu ter diploma, não adianta tu ter amigo tal, porque quando Deus não está, até os amigos te abandonam. Amigo te abandona, família te abandona, todo mundo te abandona, porque Deus não está contigo. Tu não é mais referência de sucesso. E me perdoe, no mundo existe um jargão que diz o seguinte: a gente só vale o que tem. Então, isso é tão verdade, e eu posso dizer, a gente só vale o que tem. Se você tem Deus, você vale mais do que o mundo inteiro. Se você não tem, você não vale nada, porque o diabo não vale nada, o diabo não presta para nada. Então, ou Deus está em você, ou Satanás, das duas uma. Não pode Deus e o diabo habitar no mesmo lugar. Não pode você adulterar e ir para a igreja glorificar a Deus.
Não pode você comer o dízimo do Senhor e querer ter bonança financeira. Não pode você viver de mentira, de prostituição, de engano e querer que a sua família e sua vida seja abençoada. Você está sendo enganado. Você vai se destruir, os inimigos vão se levantar contra você. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinha como enxames de gafanhoto. Meu irmão, isso é muito forte. Era impossível contar os homens, os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Deus está dizendo, Deus está me revelando através da palavra, que Satanás declarou guerra contra a tua vida. Por quê? Porque você se afastou do Senhor. E está vindo enxames de demônios na vida daqueles que estão brincando de ser crente. Porque o diabo, irmão, não brinca de ser diabo não, mas os crentes brincam de ser crente. Então, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu vou ler de novo para você entender. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O que é que eu aprendo aqui? Pobreza é fruto do pecado, irmão. Pobreza não é condição social. Quando você tiver falta de alguma coisa, você tem que olhar a sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus é o Deus da provisão. Quem está com Ele não falta nada. Na época do profeta Elias, quando Elias declarou que não ia ter mais chuva em Israel por causa dos pecados do rei Acabe e de Jezabel, que estava matando os profetas e implantando a prostituição dentro de Israel, Deus usou Elias e disse que não iria mais chover. E aí a terra secou mesmo, não tinha mais chuva. Deus mandou Elias se esconder numa caverna, o rio da caverna se acabou, secou, e Deus mandou ele para Sarepta, para a casa de uma viúva. Essa viúva, ela estava com a última refeição para fazer. Ela ia fazer o último prato de comida, comer ela, o filho, e dali em diante esperar a morte, porque não tinha mais nada para comer. Quando o profeta chegou na casa dela, que Deus mandou, o profeta olhou para ela e disse: me dê um pouquinho d'água. Ela foi lá e foi buscar água, um pouquinho que tinha. Ele disse: agora faça um bolo de farinha para mim. Ela disse: juro pelo teu Deus que eu não tenho nada para comer, senão o último prato de comida que a gente vai comer aqui, eu e meu filho, e vamos esperar a morte depois disso. O profeta olhou para ela e disse: não temas, faz primeiro um bolo para mim, e Deus manda te dizer que não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, até que volte a ter água de novo. E eu fiz o cálculo, irmão. Ela deu de bom grado, ela obedeceu o homem do Senhor, e ela deu de bom grado. A primeira refeição que ela fez para o homem do Senhor. Quando o homem do Senhor pegou aquela refeição e profetizou, a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não faltou comida naquela casa, até que voltou a chuva de novo. Eu calculei, a mulher deu um prato de comida para o profeta, e Deus deu a ela 11.738 pratos de refeição, que durou 3 anos e meio. Então, irmão, quando você ouve a Deus, mesmo em meio à crise, a bonança vai vir na sua vida. Quando você ouve a Deus, quando você decide que Deus é o teu sócio, que Deus vai estar em tudo que é teu, em todos os teus negócios, que você vai honrar o Senhor, não vai haver pobreza na sua vida. A pobreza é fruto da separação do homem com Deus. Quando Adão era temente a Deus, ele vivia na riqueza do Éden. Quando Adão pecou, ele perdeu a riqueza do Éden e teve que trabalhar para poder se manter. Então, meu irmão, pobreza é fruto do meu pecado e do seu pecado. Porque aí, quando Deus se afasta de mim, então não tem mais possibilidade. As coisas vão dar errado, os demônios vão vir, vão devorar tudo, vão acabar tudo. E aquilo que poderia dar certo vai começar a dar errado. E eu vou começar a empobrecer. Por quê? Porque eu fechei meu coração para Deus. Então Deus está falando com você. Por causa de Midian, Israel empobreceu, e os israelitas clamaram por socorro. Agora preste atenção. Deus está dizendo aqui que o povo pecou, estava tudo ferrado, tudo na mão dos inimigos, e foram orar. Mas vamos ver o que foi que aconteceu. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta
que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, lembra? Vocês viviam tudo escravo. Vocês estão esquecidos que eu tirei vocês do Egito? Da terra da escravidão? Eu os livrei do poder do Egito, da mão de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? O povo erraram, pecaram e foram clamar a Deus. Depois da confusão, depois da miséria, Deus disse: vocês estão me clamando agora? Vocês não lembram não? Quantos livramentos eu lhe dei? Quantos livramentos Deus não lhe deu? Deus está falando com gente aí que está ouvindo aí. Quantos livramentos eu não dei? Quantas portas eu não já abri para você? Quantas coisas eu dei a você? Muita gente teve prejuízo e eu cuidei de você, mas você não me ouviu, você me abandonou, vinha para minha casa quando você queria, não dizimava, mentia, enganava, pegava envelope, não devolvia, brincando com a minha unção, brincando com a minha palavra, pecando, prostituindo, mentindo. Aí agora vocês estão me pedindo socorro? Vocês me abandonaram, então vocês são merecedores disso que vocês estão passando. Então, irmão, Deus é justo. Não existe injustiça em Deus. Se você está sofrendo, é porque você se afastou daquilo que é justo, que é Deus. Mas se você, nessa manhã, ouvindo essa palavra, você cair em si e você permitir que o espírito do arrependimento entre dentro de você, você se arrependa do fundo do seu coração. Por quê, pastor? Porque quando uma pessoa se arrepende, irmão, o coração de Deus se alegra. Eu quero dizer para você que está escrito na Bíblia que um coração contrito e arrependido Deus não despreza. Então, pastor, o senhor está querendo dizer para mim que tem solução para mim? Tem solução para você. Deus te trouxe aí para dizer para você que tudo que você está passando é porque você se afastou dele, mas tem chance ainda para você. Por que, pastor, tem chance? Porque se você não está na sepultura é porque Deus está querendo mudar a tua vida. Se você não morreu ainda é porque Deus está dizendo: olha, eu acredito em você. Se você amanhece o dia, é Deus dizendo: filho, eu ainda estou te esperando. Vem, eu quero mudar a tua vida, eu quero te dar uma chance nova. Eu quero envergonhar os teus inimigos. Eu quero colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu quero preparar uma mesa perante os teus inimigos. Eu quero mostrar que eu te escolhi, que eu sou teu Deus. Volta para mim. É isso que Deus estava se queixando do povo de Israel. Então, olha só. O que é que aconteceu depois do clamor do povo? Então, o anjo do Senhor, Deus enviou um anjo, que veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao biezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los do medianita. Meu irmão, deixa eu falar para você. Num tanque de prensar uva é onde faz vinho. Trigo não se pode malhar trigo num lugar fechado. Você só pode malhar trigo no lugar aberto por causa do vento, que é para tirar a palha. Não tem como você tirar a palha num lugar fechado. E o lugar de malhar, de pisar uva, não era o lugar de malhar trigo. Mas Gideão, que me mostra aqui, é que mesmo em meio à crise, Gideão não estava de braços cruzados, porque tem gente que é assim. Ele está no meio da desgraça e aí ele começa a entrar em depressão, se queixar, culpar a Deus, culpa todo mundo e não quer fazer mais nada, ele não quer agir. Mas Gideão aqui estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. O que eu aprendo? Por que Deus foi falar com Gideão? Porque Gideão estava trabalhando. O que é que eu aprendo? Deus não fala com vagabundo, irmão. Deus não fala com desocupado. Deus não fala com preguiçoso. Deus não fala com quem não quer compromisso, com quem não quer mudança. Gideão, ele tinha um coração mais voltado para Deus. Ele estava inconformado com toda essa miséria que estava acontecendo. E Deus precisa ver em você essa revolta. Você precisa gerar um inconformismo. Não com as pessoas e não com a crise, nem com a pandemia. Porque para Deus te abençoar, Deus não respeita a pandemia não, meu irmão. Deus respeita
É ele mesmo, o poder dele mesmo. Ele pode criar tudo. A única coisa que Deus respeita é a palavra dele mesmo. Por isso que ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, porque ele respeita. Então Deus olhou para Gideão e viu que Gideão estava inconformado e estava trabalhando em meio à crise, mesmo escondido, estava ali. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Tem Bíblia que diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Observe, irmão, o que significa varão valoroso e poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro significa o que é um guerreiro? Uma pessoa que não aceita o fracasso, uma pessoa que não aceita a derrota. Um guerreiro é aquele que diz assim: olha, eu morro tentando, mas eu não aceito viver nessa vidinha que eu estou vivendo. Esses inimigos não vão me destruir, não. Isso aí é um guerreiro. Na linguagem que a Bíblia diz varão valoroso, valoroso significa varão trabalhador, varão esforçado. Mas a Bíblia não diz que o anjo chegou para Gideão e disse: varão vagabundo, desocupado, o Senhor é contigo. Não, irmão, Deus não chama desocupado. Se você for olhar, quando Jesus chamou os discípulos, todos eles estavam ocupados, ninguém estava de bobeira, entendeu? Todos eles tinham uma função, todos eles tinham uma obrigação. Então Deus não vai mudar a vida de quem é vagabundo, de quem não quer fazer nada, de quem quer acordar de 10 horas da manhã, ficar pensando até 4 da tarde, né? Deus não vai fazer isso, irmão. Deus só muda a vida de quem não aceita a miséria, de quem não aceita o fracasso, de quem não aceita mais viver longe de Deus, de quem não aceita mais não glorificar o nome de Deus. Então, olha o que Gideão disse: o Senhor, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Gideão estava dizendo: rapaz, mas se Deus é conosco, por que aconteceu tudo isso? Mas a Bíblia diz, nos versículos anteriores, que toda essa desgraça aconteceu porque o povo pecou contra Deus. Por isso que aconteceu tudo isso. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Olha o que Gideão está dizendo. Gideão está dizendo para o anjo que o povo de Israel vivia dizendo que Deus abandonou e entregou ele na mão de Midian. O que o diabo colocou na mente do povo de Israel? Que o culpado era Deus, que Deus abandonou, que é por isso que o povo está e assim, está sofrendo. Tem muito crente que diz assim: eu oro tanto e minha vida não muda, eu já dizimei, minha vida não muda, acho que Deus me abandonou, Deus não quer abençoar minha vida, tá vendo? Deus não vê o que eu passo. Meu irmão, se tu tá orando e Deus não está respondendo, é porque tu está em pecado, que Deus não recebe oração de pecador, Deus só recebe a oração do justo. É por isso que a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas a oração do ímpio não pode nada. Tu vai orar o ano inteiro, meu irmão. Se tu for ímpio, tu vai frequentar a igreja de manhã, de tarde e de noite, e sendo ímpio, sendo pecador, falhando, comendo dízimo, não obedecendo a palavra, não respeita pastor. Tem muito crente que diz assim: pastor, não manda em mim, eu faço o que eu quero, né? Quando as coisas estão bem, tem gente que deixa o culto para ir para as praias, para ir para as praças, para ir para passear, para ir para a festa. Mas o rei Davi, ele só foi próspero porque ele nunca trocou Deus por nada. O rei Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Mas a maioria dos crentes se alegra quando vai para a praia, se alegra quando vai para o shopping center, se alegra quando vai fazer compra, se alegra quando vai para a piscina, se alegra quando vai comer um churrasco, um peixe assado na casa do amigo. Aí não vai para a igreja, não vai para o jejum, não vai para a palavra de Deus, despreza Deus, e aí quer que Deus priorize ele na vida dele. Não, meu irmão, se tu não priorizar Deus, Deus também não vai priorizar você, porque relacionamento com Deus é como um casamento. Casamento é assim: se tu não honrar o marido também não vai te honrar. Se o marido não te honrar, tu também não vai honrar o marido. É uma aliança. A Bíblia diz que só anda dois se tiver de acordo. E isso vale até para nossa comunhão com Deus. Se tu não tiver de acordo com Deus, Deus não anda contigo. Simples assim.
Então, aqui o povo de Israel, me aguarde mais aí uns 10 minutinhos que eu vou terminar. O povo de Israel estava culpando a Deus, né? Entregou, agora Deus abandonou a gente. Meu irmão, Deus não abandona o fiel. Se Deus abandonasse o fiel, Daniel já tinha virado lanche para os leão. Se Deus abandonasse o fiel, o fogo teria destruído Mesaque, Sadraque e Abidênego. Se Deus abandonasse o fiel, Jesus estava no inferno, morto, até hoje. Mas não, meu irmão. Deus nunca abandona o fiel. Por isso que quando Jesus morreu, ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Por quê? Porque Jesus era fiel, Jesus era o próprio Deus. E ele sabia que o Pai não ia abandonar ele. Então Deus não abandona o fiel, irmão. Isso é mentira do diabo. Quando as coisas estão dando errado, a culpa é de quem está condenando a Deus e não a Deus, porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. A bênção de Deus não acrescenta dores. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores ao nosso respeito. Olha o que está escrito: eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de guerra, para dar o fim que você deseja. Os planos de Deus não é te botar em deserto. Os planos de Deus não é ver você passando fome. Os planos de Deus não é ver tua filha prostituta, teu filho drogado e você perder carro, casa, vida, dignidade. Não, meu irmão, isso aí é plano do diabo. O plano de Deus é te glorificar, é glorificar o nome dele através das vitórias que ele vai te dar na tua vida. Esse é o plano de Deus, esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que a Bíblia revela de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Mas para ele fazer isso, você precisa andar com ele, você precisa amar ele, você precisa respeitar a palavra dele, você precisa ser crente na igreja, fora da igreja, dentro de casa, na rua, no trabalho, na praia, para onde você for, você precisa ser luz. Por isso que ele nunca vai te abandonar. Então, meu irmão, eu vou encerrar, essa palavra ainda é muito forte, muito grande, mas aqui diz o seguinte, que Gideão começou a se queixar, e olha o que aconteceu: o Senhor nos abandonou. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos, não sou eu que estou enviando você? Mas olha só, por que o anjo disse: com a força que você tem, eu vou usar isso aí para libertar Israel? Qual era a força que Gideão tinha? Gideão não tinha força nenhuma, irmão. Mas a força de Gideão estava na mente, na revolta. Que Gideão não era pecador. Gideão não estava concordando com a adoração dos deuses. Para resumir a mensagem, a Bíblia diz que o anjo pediu a Gideão para ele fazer um sacrifício, matar um boi que o pai dele tinha ali, que o pai venerava aquele boi, e derrubar os postes ídolos de adoração a Baal e a Zera que o pai dele tinha. Mas antes disso, olha só: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da família. O que é que Gideão estava dizendo? Eu não tenho a mínima condição de virar essa situação. Olha o que é que Deus está dizendo: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Sabe o que Deus estava dizendo a Gideão? Gideão, eu na sua vida, o problema pode ser grande como for, vai ficar pequenininho. Você vai destruir o problema como se não fosse nada, porque sou eu quem estou em você, sou eu quem vou fazer por você. Então, se você está diante aí, Deus está dizendo agora para a igreja aí, ó: me aguarde um pouquinho, não se apresse para sair, porque Deus está falando com você. Se você está aí diante de um grande problema, Deus está dizendo: vem para mim que esse problema vai ficar bem pequenininho, porque diante de mim problema não existe. Se humilha na minha presença que eu vou mudar essa situação, eu vou virar esse cativeiro, eu vou te dar a vitória que tu precisa. Então Deus está dizendo para você, que você que entrou aí agora de manhã, e você está diante de uma guerra, a sua vida está de cabeça para baixo, Deus está dizendo: eu vou mudar essa situação se você chegar para mim. E em poucos dias você vai vencer esse grande problema como se ele não fosse nada. Mas pastor, me ameaçaram. Quem te ameaçou vai descer a sepultura. Pastor, estão fazendo macumba. Vai voltar para quem fez. Pastor, as coisas
Eu não vejo saída. Ele abre porta onde não existe. Ele abriu o mar, ele abriu um caminho no meio do mar. O Deus que abriu o caminho no meio do mar vai abrir um caminho agora de manhã para você passar. E você vai cantar a vitória lá do outro lado. Ele vai abrir um caminho para você passar do outro lado. E você do outro lado vai pegar um pandeiro e glorificar a Deus. Mas o conselho é o quê? Volta para Deus. Prioriza Deus na tua vida. Então olha só. Para encerrar eu vou dizer o seguinte. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Irmão, Israel estava pobre, não tinha o que comer, não tinha nada. Mas mesmo assim, Gideão disse: eu vou ofertar a Deus. Observe que Gideão não foi obrigado a ofertar. Foi o coração de Gideão que disse: se Deus me escolheu, eu vou ofertar. Ele não tinha nada, mas ofertou. E a Bíblia diz que ele pegou um cabrito. Olha aqui, ó. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento e ponha sobre esta rocha, e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. O anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Irmão, sabe o que é que Deus está me revelando? Quando tu decidir fazer uma oferta a Deus. Oferta de quê, pastor? A primeira oferta que Deus quer é a tua vida, teu sacrifício vivo, a tua própria vida no altar. Te entrega no altar de Deus, que Deus está mandando eu te dizer: não se preocupe, você não morrerá. Você não vai morrer. Você não vai perder, você não vai se destruir, não vai dar nada errado a partir do momento que você se lançar no altar. A primeira oferta que Deus quer de você é a sua vida. Porque não adianta você chegar, pegar 10 reais, 100 reais, 50 reais e olha, pastor, eu trouxe uma oferta para você, e se prostituindo, mentindo, enganando, abandonando a Jesus. Não, meu irmão. Jesus, ele quer você. Você que é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu estou fechando a Bíblia, encerrando agora, dizendo o seguinte: também não quero dizer que que a obra do Senhor não precisa do dinheiro. Precisa sim. Por isso que Gideão foi ofertar. Se você observar, Abraão também dizimou. O dízimo foi antes da lei. Então você precisa ter uma mão aberta para Deus. Muitas das vezes você está passando necessidade porque você nunca se preocupou com a necessidade da casa do Senhor. Porque em Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento? Manutenção. Para que a obra continue aberta, para que Deus continue bradando quando você precisar de uma oração, de um conselho. Aí Deus diz assim: depois faça a prova de mim, e você vai ver que eu vou derramar tanta bênção que você não vai ter nem aonde colocar essas bênçãos. Então, meu irmão, nessa manhã, estou encerrando a palavra dizendo o seguinte: tá difícil? Para de condenar A, B e C. O problema não é de A, B e C, o problema é teu. Assume o problema. Está lá escrito: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, né, e me buscar e me clamar, eu ouvirei do céu, né, eu ouvirei a sua oração, o seu clamor, e vou sarar essa terra, e esse povo vai ser o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, se Deus é o teu Deus, quem é que pode ser contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode ser contra você se Deus olhar para você e diz assim: você é meu escolhido?
Meu irmão, quem é de Deus, o diabo não toca. Então, se você está sendo tocado, é porque você não está sendo de Deus. E Deus, você precisa atrair a presença de Deus para você. Pastor, o que eu preciso fazer para Deus voltar para mim? Você só precisa se arrepender. Arrependa-se dos seus maus caminhos, das suas maus atitudes. Comece a ouvir a Débora que está aí. A pastora Lourdes é como a Débora. Já que você está frequentando essa igreja, escuta a profetisa Débora que está aí. Ela tem o espírito da Débora. Na pastora Lourdes tem o espírito da libertação, da Débora. Porque eu já vi Deus libertar muita gente aí. Muita gente da miséria, da fome, de doença. Muito embora que muitos dos que receberam bênção aí abandonaram a obra de Deus, abandonaram Débora e deixaram Débora sozinha. Mas engano de quem deixou Débora sozinha. Porque essa Débora aí, Deus disse para ela que vai estar com ela todos os dias da vida dela e que nunca vai abandonar essa Débora. É por isso que a morte não leva essa Débora. É por isso que mesmo ela sozinha, ela faz obras grandes. E a minha mãe não está sozinha porque ela está abandonada. Pelo contrário, eu como filho jamais vou abandonar minha mãe. Talvez você não entenda o porquê que eu estou distante, mas Deus sabe o porquê que eu estou distante, e eu não vou viver a minha vida longe da minha mãe, que é a minha Débora, que me ensinou o caminho do Senhor. Eu sou herança da minha mãe, eu jamais vou abandonar minha mãe. Então se prepare, porque eu vou voltar, eu vou cuidar da minha mãe, porque isso é o ofício de um bom filho. A Bíblia diz: não esqueçais dos vossos pais quando eles vierem envelhecer. Tem filho maldito que está colocando o pai num asilo, não quer cuidar do pai e da mãe. Eu não, meu irmão. Eu vou ter o prazer de dar o melhor para minha mãe, o melhor da minha vida, o melhor do meu sorriso, o melhor das minhas finanças, o melhor da minha alegria, o melhor do pão de cada dia eu quero dar para minha mãe. Por quê? Porque foi ela que me ensinou o caminho do Senhor, e ela é uma promessa de Deus na minha vida. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E eu estou aqui com 51 anos, nunca caí, nunca quebrei um dedo, nada. Por quê? Porque eu estou debaixo dessa promessa. Eu tenho sido fiel à minha mãe, eu tenho andado em santidade mesmo distante eu estou fugindo do pecado, da mentira, da prostituição. Eu tenho feito obras grandes aqui. Deus tem feito coisas grandes. Por quê? Porque Deus está me conservando, porque eu sou herança da minha mãe, eu sou fruto da oração da minha mãe, eu sou fruto da oração dessa Débora. O meu irmão que está lá em Londrina também é fruto da oração dessa Débora. Então se você ouvir essa Débora que está aí, você vai ter a mesma vitória que eu e meu irmão está tendo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que o Espírito de Deus continue nela até o arrebatamento, porque eu não acredito que eu vou enterrar minha mãe. Eu acredito que Deus vai dizer: vinde bendita, vinde Débora, vem para cá Débora. Ela vai ser arrebatada, porque a morte não vai tocar nela, Covid não vai tocar nela. Muita gente morreu de Covid muito mais jovem do que minha mãe. Muitas pessoas que fizeram macumba para minha mãe hoje está debaixo da sepultura. Muitos que se fizeram inimigo dessa Débora aí hoje estão mortos, enterrados. Então, meu irmão, não adianta macumba contra essa Débora, não adianta maldição contra essa Débora, porque contra os ungidos de Deus ninguém pode. Porque se Deus está com os ungidos, meu irmão, ninguém é contra o ungido, não tem como. Então que Deus abençoe. E você que está aí nessa manhã, valorize essa Débora, se junte a ela como Baraque se juntou a Débora. Escute o conselho da Débora e você vai ver Deus virar o cativeiro da sua vida. Por quê, pastor? Porque ela é um instrumento de Deus, irmão, e Deus não usa instrumento sujo, Deus só usa instrumento limpo. E eu conheço a vida que essa Débora tem, uma vida de santidade, uma vida de oração e de jejum, pagando o preço de madrugada, orando por A, por B, por C. Eu costumo dizer que muitas pessoas, uma mãe é para muitos filhos, mas muitos filhos não são para uma mãe. Isso também se encaixa para um pastor de verdade, uma pastora de verdade. Um pastor é para muitos membros, mas nem todos os membros, nem muitos membros é para o pastor. Porque muitas das vezes o pastor está pagando o preço, orando de madrugada por um membro rebelde que faz 15 dias que não vem nem na igreja. O diabo querendo matar esse infeliz rebelde, e o pastor ali, ó: Senhor, tem misericórdia, salva João, traz de volta, meu Pai, tem misericórdia. Aí Deus olha e vê o amor do pastor, e aí diz: não, eu vou fazer por amor ao meu ungido. E aí
toca na pessoa, a pessoa se arrepende. Aí quando a pessoa volta de volta para a igreja, aí o pastor se alegra, porque o prazer do pastor é o quê? Dar um bom pasto, é ver a ovelha gorda, é ver a ovelha prosperando, ver a ovelha com bonança em casa, tudo dando certo. Esse é o prazer do pastor. Então, meu irmão, que Deus abençoe vocês, que essa palavra, ela entre no coração de vocês, e que vocês não dêem ouvido ao mundo nem a Satanás. Parem de inferir a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Parem de entristecer o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo se entristece? Sim, está lá escrito: não entristeçais o Espírito de Deus que há em vós, no qual foste selado para o dia da redenção. Então não entristeça aquilo que é a marca do seu arrebatamento. A marca do arrebatamento, o símbolo do arrebatamento é o Espírito Santo de Deus em você. Se você não tiver ele, você não vai ouvir o toque da trombeta, você não vai ver a face de Jesus, e você vai ficar aqui para sofrer no meio do anticristo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus dê anos e anos de vida a essa mulher guerreira, porque eu profetizo e declaro: eu vou subir com essa Débora no arrebatamento. Eu jamais, eu amaldiçoo, e eu declaro em nome de Jesus que nunca eu e meu irmão vamos pegar na aba de um caixão para enterrar nossa mãe, porque a nossa mãe vai subir no arrebatamento para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a minha fé, que Deus fala bem viva dentro de mim. Ela ainda vai dar muito fruto, ela ainda vai andar nessa terra. Uma certa vez, muitos anos atrás, Deus disse a ela que ela ia andar muito nos pássaros de aço, pregando a palavra do Senhor, fazendo obras grandes. Sabe o que é pássaro de aço? Avião. Então, te prepara, Débora, porque tu tem guerras para ganhar em vários lugares desse país e até fora dessa nação, porque pandemia não vai te parar. Só quem pode te parar é aquele que te chamou, e aquele que te chamou não quer parar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe aqueles que respeitam essa igreja, e também que Deus tenha misericórdia daqueles que zombam dessa igrejinha. Amém? Que Deus abençoe a todos.